tudo bom, pessoal? Cumprimentar todos vocês aí com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dei aqui um versículo que a gente vai estar meditando aqui, contando um exemplo para vocês, tá? Está em Salmo 145, verso 20. O Senhor guarda a todos os que o amam. O que vocês entendem por esse versículo? Sobre o cuidado do Senhor, sobre o Senhor nos guardar. Você já teve essa experiência? Você já teve um testemunho aí do cuidado de Deus na sua vida? E quem é que ama ao Senhor? A Bíblia está aqui, está dizendo, o Senhor guarda a todos os que o amam. E quem são os que amam ao Senhor? Jesus disse assim, em João 14, eu amo os que me amam. E aqueles que guardam a minha palavra, o meu Pai o amará, nós viremos para ele e faremos nele morada. A maior prova de amor que você pode dar a Deus é guardar a sua palavra e as promessas. Então nós vamos descobrir aí, vamos aprender uma história, uma promessa que já Deus havia feito, que vai mostrar o cuidado de Deus com o povo dele. E que você também possa desfrutar do cuidado que Deus tem com a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Deixa eu a Aline aí. Pensada? Bom, vamos lá. Essa lição é a lição de número 16. A gente já tem visto na semana passada, do dia 15, falando sobre José. E essa lição hoje a gente vai falar sobre Moisés. Quando Moisés ele é salvo das águas. Essa história ela vai ter um início, sim, na vida de José. Por quê? Porque José que levou os israelitas para o Egito. Então, assim, os israelitas não chegaram do nada no Egito. José foi aquela pessoa que foi primeiro, depois foi toda a família de José, os seus irmãos, o seu pai. E aí, eles, com aquele pedaço de terra, lembra da lição passada? José deu a melhor parte da terra para eles. E aí eles começaram o quê? A criar famílias, a aumentar em grande quantidade. E os israelitas então começaram a passar a morar também, né? Boa parte dos israelitas começaram a morar ali no Egito. E o tempo foi passando gerações e gerações. Toda a parentela ali de José já havia morrido, já tinha tido seus filhos, seus netos e começado várias outras gerações. E a Bíblia conta que aquele faraó da época de José já havia morrido e já tinham vindo outros faraós. Só que esses faraós que vinham vindo, acabaram que o quê? Não conheciam, nem ouviam falar muito de José. José já tinha ficado meio que no esquecimento. E a Bíblia conta desse faraó. Um faraó que olhou para aquela quantidade de pessoas, para aquela quantidade de israelitas e achou estranho. Falou, poxa, esse povo está aumentando demais. Esse povo vai nos dar dor de cabeça. E aí, o que esse faraó, muito maldoso, tem a ideia? Ele falou que a gente precisa exterminar essa população. Ela está muito grande. Qual a ideia que ele tem? Uma ideia terrível, maldosa, ruim. Era uma pessoa que não tinha nada do coração de Deus. Ele decide que todos os meninos que nascessem durante aquele período fossem mortos. Olha que coisa terrível. Ele deu uma ordem para que as parteiras matassem os meninos. E não só isso, ele viu que mesmo assim os meninos estavam crescendo. Chega uma hora que os próprios soldados começam a matar as crianças. Todos os meninos. Imagina só o pânico que isso não... Imagina o pânico que não foi isso. Imagine a sua mãe, lá não tinha ultrassom naquela época, né? Imagine a mãe tendo um neném. Quando visse que era menino pronto, em vez de alegria, era pranto, dor, desespero, de saber que o filho iria morrer. E foi dentro dessas condições que nasce Moisés. Nesse período, nessa cena que está nascendo Moisés. Moisés ele nasce nesse período onde todos os meninos estavam sendo mortos. Quando aquela parteira viu o menino, ela não matou, deixou com a mãe. Quando a mãe viu o menino, também não matou. Pelo contrário, ela amou aquele menino. A Bíblia fala que ele era tão bonitinho que a mãe não teve coragem de se livrar do menino. Que mãe que teria? E aí a mãe o quê? Guarda aquele bebezinho, cuida dele. E consegue esconder ele dos soldados durante
3 meses. Durante esses 3 meses, a mãe de Moisés consegue o quê? Esconder Moisés. Mas chega uma hora que se tornou o quê? Impossível. Ali os soldados estavam de marcação mesmo, os soldados iriam matar. O que a mãe faz? Com muita dor no coração, ela não vai matar o seu filho, mas ela vai acreditar que Deus vai cuidar dele. Então ela faz o cestinho ali, passa uma espécie de betume, né? Que é acho que é zinco, não sei, a Bíblia fala até o nome. Para betumar ali aquela cestinha, né? Como se fosse um piche, né? Sabe o asfalto? Aquele negócio preto do asfalto, era mais ou menos aquilo, uma borracha preta. Então ela vai vedar toda aquela cestinha de betume e vai colocar no rio. Ela betumou para que a água não entrasse pelos buraquinhos da cestinha. Então ela fez como se fosse uma espécie de barquinho dentro da cesta e coloca o menino. Imagine o coração daquela mãe. Imagine que dor, que tristeza, que angústia. Mas ela entendeu que Deus iria cuidar de Moisés. O nome dele não era esse ainda. Então ela coloca aquela criancinha no riozinho. E a irmã dele, uma menina muito esperta, vai seguindo aquele cestinho para ver até onde ia dar. E aí ele conta que o cestinho foi indo pelo rio. E aí, de repente, aquele cestinho para ali no meio de uma moitazinha. E aquele menininho chorando. Quem que encontra ele? A princesa. A filha de Faraó. E aí ela encontra aquele menininho chorando. Ela olha aquele menininho, logo ela fala: é da família, lá dos hebreus. Coitadinho dele. Ai, tá chorando. E a princesa já logo viu o menino, já gostou dele, já queria pegar o menininho. E ela falou: mas como que eu vou cuidar desse menino? Olha só, a irmã de Moisés, muito esperta, fala: princesa, você não quer que eu peça para que uma mulher hebreia cuide dessa criança, para que uma mulher hebreia amamente essa criança? A princesa olhou e falou: é mesmo, uma boa ideia. Leve a criança, peça para que uma hebreia cuide dessa criança e eu ainda pagarei pelo serviço dela. E aí, o que a menina faz, a irmã de Moisés? Nada boba, leva o menino para sua mãe de verdade. A Bíblia diz que a mãe cuida desse menininho, né? Que automaticamente, quando aquela mulher, a princesa tirou ele das águas, ela dá um nome para ele. Qual que foi o nome? Moisés. Por quê? Porque ele foi tirado das águas. E aí ela leva então Moisés para sua mãe verdadeira cuidar dele, amamentar. E quando ele já estava meio grandinho, o que acontece? A princesa pega Moisés de volta e Moisés então é criado dentro do palácio com todos os recursos que Faraó podia oferecer. Ele é criado como se fosse filho da princesa. Olha que interessante. Deus cuida de Moisés de uma forma tão grandiosa que ele não é só amado pela sua mãe, cuidado pela sua mãe, mas depois de grande ele vai receber toda a instrução que ele precisaria receber para que a vida dele tivesse o quê? Tivesse não, né? Porque a vida dele teria um grande propósito diante de Deus. Então ele seria cuidado dentro do palácio de Faraó. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com a nossa lição hoje? Nossa lição está falando o quê? Qual foi o versículo que a gente leu? Vamos voltar lá. Ops, para cá. A nossa lição está falando sobre o quê? Não está falando sobre o cuidado? Ó, o Senhor guarda a todos que o amam. Nossa lição está dizendo que o Senhor nos guarda. Esse seria o exemplo que a história está usando, né? O cuidado que Deus teve com a vida de Moisés. Mas vamos separar isso em 3 fases. Primeira coisa, quando que Deus começa a guardar Moisés? A partir do momento que ele nasce. Quem que está guardando Moisés? Responde aí, crianças, quando ele nasce. A irmã dele. Não, quando ele nasce. Quem está guardando ele? Deus. A mãe está guardando ele. Os seus pais estão guardando Moisés.
Então, nas nossas vidas não é diferente. Deus nos ama tanto, tanto, que Ele o quê? Colocou os pais para cuidarem dos filhos. Aleluia. Para proteger os filhos. É o meu dever enquanto mãe e do Rodrigo enquanto pai, cuidar dos filhos que o Senhor nos deu. Então, nós vamos usar de todo o recurso necessário para guardá-los, para protegê-los. Porque se Deus ama cada um deles, Deus colocou quem? A mim e ao Rodrigo como pais para cuidar deles. Então, começa quando? O dever é dos pais cuidarem dos filhos. E aí começou também na vida de Moisés. A primeira pessoa que Deus usa para cuidar de Moisés é quem? Seus pais. E qual que é a segunda pessoa que Deus usou para cuidar de Moisés? A princesa. Não, antes da princesa, quem que vem? Você falou, meu. A irmã dele. A irmã, muito bem. A Glória. irmã cuida dele. Quando Moisés cai ali no riozinho, o que acontece? Quem que tá vigiando Moisés? A irmã. A irmã dele. E olha só que coisa linda. Quando aquela irmã podia estar brincando, pulando corda, se tivesse bicicleta naquela época, podia andar de bicicleta, podia soltar pipa, podia fazer tantas coisas. Mas ela decidiu acompanhar o irmão. E isso vem agora pra gente hoje. De quem é o dever dos irmãos? Qual é o dever dos irmãos? Cuidar um do outro. Os irmãos precisam cuidar um dos outros. Esse é o seu dever enquanto irmão. Eu não posso brigar com meu irmão o dia todo. Eu não posso ver meu irmão correndo perigo e não se importar com ele. Pelo contrário, eu preciso que o Eliel cuide do Levi, o Levi cuide do Daniel, o Daniel cuide dos seus irmãos, que um cuide do outro. Por quê? Porque é assim que Deus também está demonstrando o seu cuidado, colocando vocês para cuidar um dos outros. Naquele momento, por que Moisés conseguiu chegar até o riozinho seguro e conseguiu ser criado pela sua própria mãe? Quem foi o instrumento disso? A irmã. Então a irmã também cuidou de Moisés. E qual é a terceira pessoa? A princesa. A princesa. Por que a princesa? Por quê? O que ele precisa ter a ver com as nossas vidas hoje? Deus usa nossos pais, Deus usa nossos irmãos e Deus vai usar... Quem que está representando a princesa aqui? As pessoas. O próximo. Próximas. Autoridade, né? As autoridades. Olha só, as crianças da igreja, Deus está usando a nós para estar ensinando vocês. Então, ou seja, Deus está nos usando para poder demonstrar o amor por vocês. Deus usa os pastores, Deus usa as tias da igreja, Deus usa as professoras. Deus está usando todas essas pessoas para demonstrar o seu amor, o seu cuidado, para demonstrar o quanto Ele nos ama. Então, essa lição ela vem falar sobre isso, sobre o cuidado de Deus. Hoje, nesses dias que a gente está vivendo, nossa escola dominical está super diferente. Por quê? Agora a gente vai entrar num assunto aqui bem sério. A gente percebe que está tudo muito diferente. Nós não estamos tendo culto, nós não estamos tendo escola dominical, nossa escola dominical está sendo por vídeo. Mas olha só, seria por conta disso que Deus deixaria de nos amar ou de demonstrar o seu amor? De forma alguma. De forma alguma. Deus está cuidando de nós. Deus está demonstrando o seu amor. E mesmo nesses dias que nós estamos vivendo, dias que nós precisamos ficar guardados, separados, o Senhor tem demonstrado o seu amor. E tem unido pessoas para ainda assim proclamar a palavra dele. Então que hoje vocês aí consigam entender esse vídeo, aplicar isso dentro da vida de vocês, no coração de vocês, para que vocês também se sintam amados e guardados pelo Senhor. Amém, crianças? Logo mais eu estou passando aí as atividades e para que todos saibam a resposta, assistam o vídeo até o fim, tá bom?